Poucas cidades sofreram tanto quanto Berlim. Ela foi a capital de Hitler, depois virou um monte de ruínas, e então foi dividida ao meio pelo planeta inteiro. Durante décadas, Berlim não era apenas uma cidade, ela era a fronteira entre dois mundos, capital do nazismo, símbolo da Guerra Fria e talvez o lugar em que melhor representa os extremos do século XX. Tudo bom com vocês, pessoal? Então, nós estamos aqui em Berlim, que hoje é uma das cidades mais influentes do mundo, não só da Europa. E ela já foi completamente destruída, quase tanto quanto Varsóvia, a qual foi 80% ou mais destruída, e mesmo assim se recuperou e é o símbolo hoje da Alemanha. Vamos ver como que Berlim é? Eu vou pegar o Josefino, que a gente já combinou dele dessa vez me mostrar um lugar bem bonito, não me decepcionar, vamos ver. Eu conversei com ele. Deixa eu ver se ele vai me mostrar um lugar. Que lugar é esse, Josefino? Você me jogou com uma mesa de hospital. Josefino. Bom, a grande verdade é que, por trás da arquitetura moderna e das ruas movimentadas, existe uma história marcada por destruição, ocupação militar e divisão ideológica. No século XX, Berlim viveu duas guerras mundiais, o colapso de um império, a ascensão do nazismo, bombardeios massivos, ocupação estrangeira e um muro que separou famílias durante quase 30 anos. Entender Berlim é entender o próprio século XX. Bom, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se interessam por mais, deixe o seu like, se inscreva, vai ajudar demais e incentivar o canal a continuar fazendo vídeos para você. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha mergulhou numa crise profunda. Inflação, desemprego, humilhação nacional, instabilidade política, e foi nesse cenário que Adolf Hitler e o Partido Nazista cresceram rapidamente, e Berlim se tornou o centro de tudo. O regime investiu pesado em propaganda, desfiles gigantescos, arquitetura monumental, controle absoluto da sociedade, e assim Berlim deveria simbolizar força e poder. E em 1939, a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial. No começo, as vitórias pareciam imparáveis, mas a guerra começou a virar. E a União Soviética avançava pelo leste, os aliados bombardeavam cidades alemãs diariamente, e Berlim passou a ser um dos principais alvos. Milhares de toneladas de bombas caíram sobre a cidade. Prédios inteiros desapareceram, bairros viraram escombros, a população tentava sobreviver em abrigos subterrâneos enquanto o país estava em colapso. Em 1945, os soviéticos cercaram Berlim. A batalha final da Guerra da Europa havia começado. Combates aconteciam rua por rua, prédio por prédio. Quando tudo terminou, a cidade estava devastada. Berlim havia praticamente deixado de existir. E após a derrota alemã, o país foi ocupado pelas potências vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. E após a derrota alemã, Berlim foi dividida entre Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética. Então, nós tivemos algo que eu vou ter que mostrar em um esqueminha, o porquê que essa divisão aconteceu. Bom, aqui nós temos a Alemanha, que foi ocupada pós 1945, tá? Esse lado vermelho foi a União Soviética, esse lado azul foram os aliados, que eram 3 países: França, Inglaterra e Estados Unidos. Bom, Berlim representava todo o poder da Alemanha e também representou o poder do nazismo. Então, Berlim precisava ser
igualmente dividida. Ela foi partida ao meio, a maior parte para a União Soviética, que ficou essa parte vermelho, e outra parte ficou para os aliados. Percebam que Berlim estava inteiramente dentro da área oriental dominada pela União Soviética. Mesmo assim, os aliados fizeram questão de uma parte de Berlim. E isso vai resultar, anos depois, na construção de um muro em volta de toda essa parte preta que eu estou fazendo aqui. Inclusive nessa parte aqui, que a União Soviética não queria que houvesse mais contato entre pessoas do lado ocidental com o lado oriental. E Berlim, mesmo localizado dentro da zona soviética, era muito importante para essas 4 potências. Isso aconteceu porque os antigos aliados da Segunda Guerra Mundial agora se enxergavam como rivais. De um lado, Estados Unidos, com seu capitalismo, do outro, a União Soviética, com seu socialismo soviético. A parte ocidental da cidade recebeu ajuda econômica e começou a se reconstruir rapidamente. Já o lado oriental ficou sob controle soviético forte. Mas havia um problema. Milhares de pessoas estavam fugindo do leste para o oeste. Então, em 1961, aconteceu algo que chocou o planeta. Da noite para o dia, soldados começaram a erguer barreiras por toda a cidade. Ruas foram fechadas, linhas de trem interrompidas, famílias separadas. Nascia o Muro de Berlim. O objetivo era impedir que cidadãos da Alemanha Oriental escapassem para o oeste. O muro atravessava bairros inteiros. Algumas casas ficavam literalmente na fronteira. Janelas foram bloqueadas, portas foram fechadas e soldados receberam ordens para impedir fugas e até atirar caso necessário. Durante décadas, Berlim simbolizou a divisão do planeta entre lado oriental socialista e lado ocidental capitalista. De um lado, democracia liberal e economia capitalista, de outro, controle estatal e economia socialista. O muro era protegido por cercas, torres, minas, cães de guarda e soldados armados. Mesmo assim, muitas pessoas tentaram escapar. Algumas cavaram túneis, outras esconderam pessoas em carros. Algumas conseguiram e outras morreram tentando. E Berlim havia se tornado a linha de frente da Guerra Fria. Nos anos 80, a União Soviética começou a enfraquecer. Crises econômicas, pressão popular, protestos crescentes. E em 1989, milhares de pessoas foram às ruas da Alemanha Oriental exigindo liberdade. E então aconteceu o impensável. As fronteiras começaram a ser abertas. Pessoas começaram a correr para os postos de controle. Soldados já não conseguiam conter a multidão. E naquela noite, o Muro de Berlim caiu. Desconhecidos se abraçavam, famílias se reencontravam e o símbolo da divisão do mundo começava a desaparecer. Hoje, Berlim é uma cidade moderna, vibrante e reconstruída, mas a sua história continua presente em monumentos, cicatrizes urbanas e pedaços do antigo muro espalhados pela cidade. Berlim sobreviveu ao nazismo, à destruição, à ocupação e à Guerra Fria. Talvez nenhuma outra cidade revele tão claramente os extremos do século XX, porque durante décadas o destino de Berlim parecia ser o destino do próprio mundo. Bom, gente, gostaram do vídeo? Gostaram do conteúdo? Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.